Esse aqui eu fecho. E aí estamos. Bom, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa live hoje, primeira live sobre capacitores. Essencialmente, nós vamos estudar aqui a descarga, o ciclo de descarga de um capacitor. O de carga é muito semelhante, então nós vamos focar no de descarga de capacitores. Então, ó, o que tem de metodologia aí atrás, tem a parte de gráficos, Monolog, vamos jogar o Monolog com MMQ, não vou trabalhar com certeza, acho que não. Até poderia, se quiser, não sei, é difícil. Então, MMQ em Monolog, para relembrar isso aí, e brincar um pouquinho com funções exponenciais, com a parte gráfica, e nesse especial eu proponho uma medição sem estresse. Tá? Tem como você conectar o sistema, ligar o cronômetro e anotar, não, peraí. Eu faço, estou filmando, primeiro eu li o cronômetro, então, sem estresse para ter os dados certinhos, faço as correções e trabalho tudo sob controle. Então, essa é uma metodologia que, pelo menos, é sossegada, dá para fazer tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Dúvidas sobre capacitores. Qual que é a minha ideia? Nessa primeira live, a gente discute um pouco mais do conceito da coisa, do circuito, os dados, e tenta deixar um pouquinho mais para a semana que vem, outras aplicações, outros detalhes, uma interpretação mais detalhada e assim vai. É difícil separar em dois pacotes assim, não é tão simples, mas vamos tentar para tirar as dúvidas iniciais agora, para que vocês continuem. Chega na semana que vem com dúvidas mais sofisticadas, a gente resolve e já entrega o relatório. Então, vamos lá. Dúvidas sobre capacitores. Nenhuma? Tá, Boa noite, Tomás. A dedução dos capacitores, acho que não é tão difícil assim, porque já viram equações diferenciais lá em cálculo, então não tem nenhum grande segredo. Mas o que eu quero mais nessa aula não é tanto discutir a teoria, eu não estou fazendo uma revisão de cálculo. Bom, tá lá, é fácil. O que eu quero é chegar nas equações de carga e descarga, porque é a partir delas que eu vou modelar os dados experimentais, particularmente na parte de descarga. Então, eu fiz toda a dedução para ver que não é nada complicado, é lei das malhas, comum, simples. Vocês vão fazer isso aqui tudo de novo em Física 2, espero que dê tempo, né? Se não, está resolvido já esse problema, está tudo deduzido. Está deduzido de uma maneira, não é a melhor, não é a mais fácil, não, acho que é mais fácil. Bem simples, eu faço com maneira bem simplesinha, derivo tudo, sem usar exponencial complexa, então tem uma matemática mais sofisticada, mais poderosa, que chega mais longe. Eu faço ela bem simplesinha, para poder não assustar muito. E aí chego finalmente no que eu queria lá no final, que são as equações de carga e descarga, que eu quero dizer, descarga de capacitores. Aí, se eu compartilhar aqui, só para a gente rapidamente ver. Aqui tá. Vamos lá, aí tá. Então, aqui estão as equações de carga. Vamos ver o gráfico primeiro. Aqui eu tenho um gráfico de diferença de potencial, tensão elétrica no capacitor em função do tempo e a corrente no circuito em função do tempo. Então, na carga, ele sai de potencial zero e estabiliza lá em cima em V0. Quando a tensão no capacitor é igual da fonte, não tem por que carregar, não há diferença de potencial, então não tem por que fluir carga, tanto que a corrente vai a zero. Tá? Ela é máxima quando a diferença de potencial também é máxima, zero no capacitor, V0 na fonte, quando são iguais, ela é zero. Então, esse aqui é o ciclo de carga descrito por essas equações.
E nós vamos estudar mais fortemente aqui o ciclo de descarga, onde o potencial começa com V0, ele está carregado, e vai decaindo até chegar em zero. Tá? Como ele carrega num sentido e descarrega no outro, essa corrente aqui, essa é positiva, essa aqui é negativa. Assim a gente fala que essa corrente foi para um lado, ela vai para o outro agora. Só isso. Então, em módulo, esse ciclo de carga e esse ciclo de descarga são iguais. Tá? Sai do valor máximo em módulo e tende a zero. E as equações são essas exponenciais, que tem um formato bem simples. Uma constante e elevado a outra constante vezes o tempo. Essa constante vai, no caso da descarga da corrente, me dá uma relação de V sobre R, e esse cara aqui é o termo RC, é o termo que a gente chama de constante de tempo de um circuito RC, que nos vai dar uma noção de quão rápido ou quão lento vai carregar ou descarregar um capacitor. Tá? Então, essa teoria não é complicada, eu acho que com um pouquinho de atenção vocês conseguem acompanhar, eu acho que eu deduzo isso, deve ter acho que eu comento em vídeo algumas coisas sobre isso, e não é uma matemática complicada não, ainda equações diferenciaizinhas simples, tá? Que vocês podem acompanhar facilmente. Tá? E eu quero, nesse experimento, acompanhar o ciclo de descarga. Para quê? Para obter, a partir do gráfico, o valor da capacitância do capacitor. Suponho conhecido o resistor, tem o comportamento temporal da descarga, então eu tiro quanto vale o C. Tá bom? Vamos lá, dúvidas? Só eu falei por enquanto. Professor, para calcular aquele MM que a gente vai fazer daquela mesma forma que a gente fez anteriormente, com a somatória de x, y, x ao quadrado, todas aquelas contas. Sim, com um detalhe. Deixa eu passar aqui, deixa eu compartilhar já então. Tem um detalhe só nesse MMQ, que eu acho que está aqui. Deixa eu compartilhar para falar. Tá, estão vendo aí, ótimo. Então, ó, EMQ clássico é o seguinte, você tem a tabela XY, você calcula aqui, vamos fazer sem certeza. Você calcula aqueles termos, somatório em x, y, x2, xy, aplica no sistema, calcula o R, tem A, B e R quadrado. Fechou. Y igual a mais BX. Matou o problema. E se não for uma reta? E se for uma coisa exponencial, tipo essa aqui, ó, y igual a A vezes E elevado a BX? Tá? Que é o caso dessa aula. A lógica é a mesma, porém, você não vai aplicar o MMQ na tabela XY, na tabela, nesse caso aqui, corrente e tempo. Tá? Você vai aplicar nessa tabela aqui, ó. Em vez de corrente, vai ser o LN da corrente. E em vez de tempo, bom, o tempo continua sendo tempo. Aqui, na verdade, vai ser o LN do módulo, tá? Eu estou falando em módulo de corrente. Então, LN da corrente, do módulo, contra X. É aqui que você vai fazer somatória de X, somatória desses Y, que é LN de Y1 mais LN de Y2 mais LN de Y3 mais LN de YN. Então, somatória de X, somatória de Y, somatória do X quadrado, dos Y quadrado, somatória de XY. Então, aplica nessa tabela e não nessa. Fazendo isso, a lógica é a mesma. Vai montar um sistema, vai calcular os elementos, calcular os termos e vai determinar o que eu chamo de A', B' e R' ao quadrado. Por que linha? Porque nós estamos aplicando o MMQ, aquele método, numa tabela não XY, mas XLN de Y. Por que LN de Y? Porque minha base é E. Se fosse base 10, eu faria log na base 10. Como é LN, como é E, põe LN. Então, vamos lá. Repara que o A' não é igual a A. Porque quando você aplica o LN dos dois lados aqui nessa equação, ó, lembra da dedução? LN disso, LN daquilo, aplica, deduz, não sei o quê. O que acontece? Surge isso, ó, LN de Y, que é a minha variável,
a minha tabela tem ln de y, igual, não a A, mas igual a ln de A. É isso que eu acho no MQ. A linha é o ln do A, e eu quero o A. Então, o MMQ aplicado numa tabela x ln de y me fornece uma linha que é igual ao ln de A. Eu quero A, então o A, que é A? É E elevado à linha. E aqui eu tiro o meu A. Que é o que é o A? O A é esse cara aqui, ó, esse número aqui. Esse parâmetro. Tá? E o B? Bom, repara na dedução que o B, que é o expoente lá, ele cai aqui como coeficiente linear. Angular, desculpe. Que é o mesmo B do MQ. Então, o B' é igual a B. Não tem nenhum problema. E o R' é igual ao R ao quadrado. Então, o coeficiente de correlação é direto. O parâmetro B, que sai de um coeficiente angular, ou sai do MQ, é igual, porém, o coeficiente linear, tá? Esse cara aqui, a linha, é diferente. Então, tem um cuidado, 2 cuidados. Pega a tabela corrente tempo, transforma em ln de corrente por tempo, aplica o MQ, calcula, tá, e acha os linhas aqui. B' não tem problema, R' não tem problema, mas o A' tem. O A' vai virar ln de A, é o ln de A. Então, só inverter, ó, pronto. Assim você tem o A, tem o B e acabou. E tem a equação completa. Tudo bem? Tá, então essa é a versão, acho que mais simples de MQ que eu conheço. Tem por matrizes, tem por sem transformar a tabela. Eu acho que essa é a mais simplesinha, porque é pegar exatamente o que vocês fizeram para um gráfico XY e reta e aplicar numa tabela alterada. Então é só alterar a tabela, seguir a mesma regra, corrigir o A'. Só isso. Tanto em monolog, na base E, aqui está na base 10, e aqui está de log. Tudo deduzidinho aí, tá? Então, só erra quem quer. Olha que facinho. Tá bom? Beleza, professor, obrigado. Tá, então é um pouco de atenção e deixar a matemática evoluir, tudo lá, e respeitar as coisas acontecerem. Tá, um detalhe aqui que apesar da corrente na descarga poder ser tratada como negativa, porque ela carrega num sentido e descarrega no outro. Tá? Nós vamos trabalhar com módulo, porque não tem ln de número negativo. Então, é módulo da corrente, do ln da corrente. Ln do módulo da corrente. Mas repara que esse A tem um sentido, é um V sobre R. Então você pode comparar, se você conhece o V, conhece o R e sabe qual que é o A do gráfico, você pode ver se bateu ou se não bateu. Está perto, não está? Como é que está? Você consegue comparar, consegue interpretar. Então é uma informação, uma verificação que vale a pena. Você espera isso e obteve aquilo. Opa, tá certo, tá errado, tá perto, tá longe, qual que é a unidade, tudo mais. E o B vai te dar aquele menos 1 sobre RC. O B vai ser negativo, óbvio, porque é uma reta decrescente em monolog, mas ela é decrescente, então o B é negativo, e corresponde a 1 sobre RC. Você sabe o R, sabe o B, tira o C. Pronto. E matou a questão. Simples assim. O que mais? Algo mais? Tá, o procedimento experimental que eu adotei não é o único, não é o melhor, não, é um dos que eu queria. Botei lá o cronômetro quietinho, filmei, botei para decrescer sem estresse nenhum. Tá? No primeiro procedimento eu fiz, tinha um cronômetro digital, no segundo eu usei o celular, foi um pouquinho mais esperto. Nas medidas mesmo para trabalhar, eu peguei o celular e falei, olha, só batendo o dedo do celular. Por quê?
porque eu não tenho que ler, basta observar. Quando chegar em 20, eu aperto o dedo. Quando chegar em 18, eu aperto o dedo. Quando chegar em 16 microamperes, eu aperto o dedo. Pronto. Sem pensar, você adquire um monte de resultados. Aí depois você vai ver a gravação com calma, ver os dados. Então foi uma maneira que eu achei menos estressante de medir um monte de vezes. Professor, em relação a isso, mesmo que os meus dados fiquem o mais precisos possíveis, quando eu montar o gráfico e dar uma pequena diferença, eu devo considerar isso como uma fonte de erro, né? Vamos lá. Como essa medição é incerta, como toda medição, o que eu fiz? Um monte de medições para você poder tirar a média, dizer, dá para fazer MMQ com certeza, tranquilo aqui. Vamos fazer MMQ com certeza. Boa ideia. Tá? Porque você tem, para cada corrente, vários tempos. Primeiro é 0, 0, 0, não tem sentido. Agora, os 18 microamperes, ele vai chegar em cada corrida aquela, um pouquinho diferente. Então, você tem o valor médio com o seu desvio padrão. Para 16, igual. Para 14, igual. Até acho que 5, se eu não me engano, que eu usei, igual. Pronto. Vocês têm aí uma tabela. Tempo por corrente com incerteza. MMQ com incerteza em monolog, facinho, prontinho para vocês brincarem. Pega aquele material do incerteza e vai aplicar aquelas equações, não na tabela tempo corrente, mas na tabela tempo LN da corrente. Tá bom, obrigado. Tá? E se quiser, não, para ficar mais chique, puxa vida, LN da corrente, que é I mais ou menos o I. Vai ter que propagar ainda essa incerteza. Olha que chique, vai ficar muito bom esse relatório. Porque não é LN de I e LN da incerteza. Não é isso não, a regra não é essa. Consulta lá, como é que se propaga a incerteza de LN de I mais o I. Incerteza de I. Isso aqui vai dar um número, mais ou menos um outro número. São esses novos números que vão para a tabela e você trabalha com somatório em X, somatório em X sobre incerteza, Y sobre incerteza, toda aquela coisa do monolog, do MMQ com incerteza. Vai ser divertido. Quem passar por essa, tá craque de física experimental 1. 2 também, mas um já está aprovado. Pode voltar, pode ser monitor de experimental 1 já. Porque vocês não faziam lá, né? Vamos fazer agora aqui, olha só. Tá bom? Então, repara que com essa metodologia que eu fiz, se a fonte começa com 27 volts, com 25 volts, com 23 volts, não interessa. Deixa a fonte fazer a bagunça que ela quer fazer. E eu carrego com quanto eu quero lá, o excesso de carga no capacitor. Quando eu descarrego, o meu zero é quando está em 20 microamperes. Pronto, aí que eu começo a fazer tudo funcionar. Tá, então, eu limpei um monte de sujeira experimental, vamos dizer assim, tirei todo o estresse, e posso brincar com incerteza, com MMQ, com tudo mais, de maneira limpinha. Eu já dou o R com incerteza, então tá facinho. Não tem problema. Se você já tem uma planilha pronta de MMQ com incerteza, é só usar. Pega a mesa e bota os pontos. Pá, pronto, ela calcula tudo. Somatórias de X e Y, e todo aquele monte de conta, o delta, tudo mais. Professor, a incerteza que você adotou no vídeo foi de 0,5 segundos e na corrente foi de 0,5 também. Como é que é? Desculpe? Aquele vídeo que você postou pra gente no Moodle, tem o UT, que você colocou como 0,5. Foi no último vídeo, eu acho. Meio segundo? Isso, eu acho que era UT, deixa eu ver aqui, peraí. Nossa, meio segundo achei muito, né? Tá onde, na planilha? Deixa eu ver, Tá naquele dado fictício que você falou, que você que adotou. Tem que achar aqui onde é que está o procedimento. Ixi, agora eu estou aqui meio... Deixa eu ver se é esse aqui. Tá em planilha de capacitores. Planilha.
Aqui tá deixa eu ver se eu pego, não a... Calma aí, cadê? Agora não lembro, agora eu tô com... Peraí, deixa eu voltar aqui. Laboratório, planilha. Eu tenho um vídeo aqui, deve ser essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu abri, certo? Tá, eu medi alguns valores de R, tá bom, RD prontinho. O I acabou dando aqui, vai dar meio. Cadê o R? O T? O tempo? O tempo, quem vai acabar definindo, que tem aqui, ó, conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 medições, tudo isso que eu fiz, pô, paciência. Então, ó, você tem para corrente de, por exemplo, 14 microamperes, tem 14 valores. O cronômetro, ele mede menos que 10 de segundo. A diferença desses 14 valores, a dispersão em torno da média, que é dada pelo desvio padrão, é muito maior do que esses meio décimo de segundo. Então, essencialmente, a incerteza de cada tempo vai ser o desvio padrão. Tá, então, agora eu não sei o que eu adotei aqui, mas vai dar a base de desvio padrão. É só ver o cronômetro. O cronômetro era um cronômetro digital que ia até, com certeza, décimo de segundo. Eu ia clicando lá. Então, se você adotar o 1/10 de segundo, a diferença aqui vai ser maior. Então, quem vai dominar aqui é o termo do desvio padrão. Quando você fizer desvio padrão ao quadrado mais instrumento ao quadrado, vai dar desvio padrão. Fica tranquilo. Então, acho que eu não estou vendo aqui nenhum número que eu defini, não. Eu adotei uma incerteza para a corrente. Meio microampere. E por que meio microampere? Por que é tão ruim assim? Tá, por precaução. Como o pontinho está descendo, ele chega em 20, eu clico. Chega em 18, eu clico. Chega em 16, eu clico. Quem disse que eu peguei exatamente no 20, exatamente no 18, exatamente no 16? Então, por dúvida, eu falei, vou botar aqui uma incertezazinha de meio microampere. Tá, parte dessa certeza, eu vou ter das minhas 14 medições de tempo. Como eu medi 14 vezes, não é possível que eu errei sempre para mais ou sempre para menos. Eu devo ter errado hora para mais, hora para menos. Mas então, por segurança, eu botei mais meio microampere ainda de incerteza. Para dar uma segurança aí. E aí deu certinho aqui, ó, o monolog, de log, deixa eu ver como... Essa aqui eu não vou compartilhar, não. Essa aqui é toda a resposta que eu vou ter que chegar. Não vou dar para você de graça, não. Acabou a moleza. Olha lá, o resultado é super bom. Nossa, um R2 de 0,999, vixe, 1. Tá bom demais. No monolog. Mas essa eu não vou mostrar para vocês, não. Essa aqui é o gabarito, esquece. Agora vocês têm que criar o gabarito, não eu. O que mais? E dúvidas? Tudo certo, teoria, tudo certo, procedimento. É organizar o raciocínio. Você tem lá a tabela que eu chamo de dados brutos, todos aqueles filmes, faz uma tabela limpinha, ajusta a incerteza, conta, M, que é incerteza? Gráfico, análise e determina o valor de C, que é o que eu quero. E todas as verificações, se o A está correto, se o B está correto, se deu o que tem que dar,
unidade, algarismos significativos, fluxo de informação. Tá? Ainda naquela ideia. Resumo, dados experimentais, análise e conclusão. O fluxo continua o mesmo ainda. Tá, vocês ainda estão com algum problema nos resumos. Algum fluxo de informação não está legal ainda. Tá, os dados já estão começando a ser mais bem trabalhados. Então, estamos melhorando. Em breve vai estar no ponto. O que mais? Nada mais? Podemos encerrar essa primeira live de capacitores. Tudo bem? Então, vamos parar por aqui, fechar a primeira live, medita tudo isso, junta tudo de novo, refaz a aula lá e continha, não tenha dúvida. Sempre, claro, interpretando. Tá, vocês viram que na minha correção por áudio eu sou um pouco mais chato ainda do que no gabarito. Tá, então eu fico pegando no pé detalhezinho, não gostei dessa cor, não gostei desse número, não gostei dessa distância, não gostei disso. Então eu vou falando aí agora bastante coisa. Então é hora de começar a refinar e buscar 100% agora. Qualidade máxima. Vocês ainda tem mais uns 5, 6 relatórios para fazer e é a chance que eu tenho de botar vocês no nível bom. A partir daí é só manter, aí é fácil. Quer dizer, manter não, senão melhorar mais ainda. Manter não, porque manter é ruim. É daí para cima. Tá bom, pessoal? Então, posso encerrar a live? Tá joia? Então, deixa eu desligar aqui. Vamos desligar aqui e prontinho. Stop recording.